Olá, meu amigo, minha amiga que vai ouvir essa mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 11, que fala justamente de problemas. E todos nós os temos, ninguém foge. Mas o interessante disso tudo é que se nós não tivéssemos problemas, a gente não amadureceria, porque é na hora do problema que a gente encontra soluções, que a gente começa a pensar, a refletir, por que eu errei aqui, por que não está dando certo? Mas quando a gente tem a direção de Deus, é na hora do problema que a gente busca ainda mais a direção do Espírito Santo e as soluções são muito maiores, muito melhores do que aquilo que a gente imagina. E todos nós, ao passarmos por um deserto na nossa vida, todos nós temos um jeito de agir. Cada um vai agir do seu jeito. Mas a maioria das pessoas se sente frustrada, derrotada, procura se isolar e às vezes até fugir do problema, fingindo que ele não existe. Ou então procurando pessoas para desabafarem, para buscarem solução, direção. E aí elas agem errado, porque o problema é nosso para nós resolvermos. E é nesse momento do problema que a direção do Senhor fala diretamente ao nosso coração. E o salmista fala justamente isso. Como eu já falei tantas vezes, o rei Davi, por ser rei, ele não foi livre de problema. E a palavra de Deus diz que o problema vem para o justo, para o ímpio, vem para todos. Da mesma forma que o sol também nasce para todos. Aí o salmista diz assim, ele estava diante de um problema. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro? Então não adianta fugir, na hora do problema que você tem que encarar, sentar, falar, eu tenho um problema, eu vou orar, eu vou confiar no Senhor e o Senhor vai me dirigir neste momento. Eu vou confiar totalmente, eu não vou fugir do problema. Não adianta eu subir para a montanha, igual ele fala aqui, como um pássaro. Vou voar, vou deixar tudo para trás. Não é por aí. É encarar o problema, é buscar a solução, seja qual for o problema. Às vezes, quando é no relacionamento, é o diálogo, um problema financeiro, cortar gastos, rever o que foi feito de errado e assim vai. Tudo na vida a gente tem que refletir. Fugir não resolve. Aí ele continua. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Todos nós estamos com o risco de recebermos uma flechada do inimigo. Sempre quando o problema vem, a gente às vezes coloca a culpa no inimigo. E às vezes fomos nós mesmos que geramos esse problema por falta de fé, por falta de sair da presença de Deus, querer agir só com a nossa razão. E a gente acaba caindo também nas ciladas. Ele continua, na verdade, que já os fundamentos se transtornaram. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então é naquela hora que o Senhor permite que a gente tenha um problema, que é a hora da gente buscar mais, da gente silenciar o coração, silenciar a mente, porque os nossos pensamentos nos traem. A gente começa a pensar tanta coisa ao mesmo tempo, quando vê a gente já está criando situações mirabolantes, coisas que vão tirar a nossa paz, vai dar ansiedade, a gente não vai dormir direito, e tudo isso vai ajudar a piorar a situação. Mas ele está dizendo, o salmista está dizendo, o Senhor continua no mesmo lugar. Busque a Ele, confie nele. E ele continua, o Senhor prova o justo. Às vezes o Senhor permite que a gente passe por uma provação para nos aprovar. Para saber até onde nós confiamos no agir dele, na direção que ele tem para cada um de nós, dentro daquilo que ele sonha para nós, porque os sonhos de Deus para nós são maiores e melhores que os nossos próprios sonhos. Aí ele diz, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Se nós estamos na presença do Senhor, fazendo as coisas certas, buscando santificação através do Espírito Santo,
se nós estamos fazendo o que é correto, nós não temos nada a temer. O Senhor se alegra conosco. Ainda assim, vamos passar por problemas, mas o Senhor estará conosco e vai nos aprovar com certeza. Sobre os ímpios, ele fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Aquele que pratica violência, injustiça, que roubam, que tratam mal os pequeninos, que se acham melhores que os outros, são arrogantes, pessoas más, cruéis, desumanas, e são abomináveis aos olhos de Deus. O Senhor não se agrada disso. Mas se nós somos fiéis ao nosso Deus, e a gente ainda que esteja com problema, porque todos estamos sujeitos, sim, mas o Senhor vai nos orientar. E a nossa confiança precisa estar nele. Não vamos fugir dos problemas, vamos encará-los. Mas em primeiro lugar, apresentar o nosso problema ao Senhor. Falar, Senhor, eu estou colocando esse problema nas tuas mãos. Que seja feita a sua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. E assim o Senhor fará. Às vezes nós oramos demais e não pedimos a Deus que faça a vontade dele. Outras vezes nós falamos, Senhor, faça a sua vontade, mas nós queremos que ele faça a nossa vontade. Só que lá na frente, se fosse a nossa vontade, talvez a gente ia cair num buraco, mas quando é a vontade de Deus, lá na frente, nós vamos ser vitoriosos para a glória do Senhor. Que Deus abençoe você, que você seja vitorioso em tudo que você fizer. Que os seus planos deem certo, que você os apresente ao Senhor, que você tenha fé, que você confie, que você ore, que você não faça nada sem incluir Jesus na sua história. Planeje o seu dia, planeje o seu trabalho, faça tudo com planos, mas inclua Jesus nos seus planos e você vai ver que tudo vai dar certo. Porque onde Deus entra, a nossa causa é para ganhar, é para sermos vitoriosos, mas tudo, não para nos gloriarmos, mas para a glória dele, para que exaltemos o teu nome e possamos testemunhar para as pessoas, olha o que Deus fez na minha vida. Eu estava nessa luta, eu apresentei ao Senhor e Ele me deu a vitória. Amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus.